A parte mais difícil da fé não é quando tudo dá errado. É quando você ora e o céu parece não reagir. Você se ajoelha com o coração apertado, pede direção, pede uma resposta, pede que alguma coisa mude. Mas o dia termina do mesmo jeito. A mensagem que você esperava não chega. A porta que parecia certa não abre. A pessoa que prometeu ficar se afasta. O problema que você pediu para Deus resolver continua parado na sua frente como se desafiasse a sua esperança. E então nasce uma pergunta que ninguém gosta de admitir. Será que Deus está me ouvindo? Essa pergunta é perigosa, porque ela não aparece gritando. Ela chega devagar. Primeiro, como um incômodo. Depois, como tristeza. Por fim, como cansaço. Você começa a fazer tudo no automático. Sorri quando precisa sorrir. Responde mensagens. Trabalha, estuda, cumpre suas obrigações. Mas por dentro existe uma sala escura onde ninguém entra. E nessa sala, você guarda aquilo que não consegue explicar. O medo de estar ficando para trás. A sensação de que as coisas funcionam para todo mundo, menos para você. A vergonha de ter acreditado em algo que ainda não aconteceu. A dor de olhar para o céu e não saber se o silêncio é teste, resposta ou despedida. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é um vazio, é um lugar, e nem todo mundo suporta entrar nele. Porque no silêncio, Deus tira da nossa mão tudo aquilo que usávamos para fingir controle. Ele remove o barulho, desmonta as certezas apressadas, expõe as motivações escondidas. Mostra que muita coisa que chamávamos de fé era apenas medo disfarçado de oração. A gente pede direção, mas às vezes só quer aprovação. Pede livramento, mas continua abraçado ao que machuca. Pede paz, mas alimenta ambientes que roubam a alma. Pede uma resposta, mas não aceita perder aquilo que Deus está tentando arrancar antes que nos destrua. Por isso, em certos momentos, Deus não fala da forma que esperamos. Ele permite a pausa, e a pausa revela. Revela quem você é quando ninguém te incentiva. Revela se sua fé depende de resultados rápidos. Revela o quanto você se acostumou a confundir presença com barulho. Revela se você ama a Deus ou apenas ama o que Ele pode entregar. Essa é a parte que quase ninguém quer ouvir. Às vezes, Deus não está atrasado. Nós é que estamos imaturos para receber o que pedimos. Existe bênção que nas mãos certas cura. Nas mãos erradas, vira peso. Existe porta que parece oportunidade, mas carrega um preço espiritual que você não conseguiria pagar. Existe pessoa que parece resposta de oração, mas seria o começo de uma prisão emocional. Existe caminho bonito por fora, porém vazio por dentro. E Deus, vendo o que nossos olhos não alcançam, muitas vezes nos protege através de uma negativa silenciosa. A gente chama de perda. O céu chama de livramento. A gente chama de demora. O céu chama de preparação. A gente chama de solidão. O céu chama de separação para a cura. Pense nisso. Quando José foi lançado em uma cisterna, parecia abandono. Quando foi vendido, parecia injustiça sem sentido. Quando terminou preso, parecia que os sonhos tinham morrido. Mas havia algo acontecendo debaixo da dor. Deus não estava apenas mudando o endereço de José. Estava moldando o caráter dele para um lugar onde orgulho nenhum sobreviveria. Porque antes de levantar alguém em público, Deus costuma tratar essa pessoa no secreto. O secreto é onde a vaidade perde força, onde a pressa aprende a se calar, onde a alma para de mendigar validação, onde a fé deixa de ser frase bonita e vira raiz. Raiz não aparece. Ninguém aplaude uma raiz, ninguém fotografa uma raiz, mas sem ela, qualquer árvore cai no primeiro vento forte. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo agora, criando raiz onde você queria palco. Você pediu reconhecimento. Ele está formando profundidade. Você pediu velocidade. Ele está ensinando direção. Você pediu alívio imediato. Ele está construindo resistência. Você queria uma resposta que acalmasse a mente por algumas horas. Deus quer uma transformação que sustente sua vida inteira. O problema é que transformação dói. Ela mexe em lugares que preferíamos esconder. Mostra dependências emocionais. Revela feridas antigas. Tira máscaras religiosas. Quebra planos que pareciam perfeitos, mas nasceram mais do desespero do que da vontade divina. E quando isso acontece, a primeira reação é pensar que Deus se afastou. Mas, e se for o contrário? E se esse silêncio for justamente a prova de que ele chegou mais perto? Porque tem coisa que Deus não cura com explicação, ele cura com processo.
Tem prisão que não se abre com uma frase bonita. Tem medo que não cai em um único dia. Tem vazio que não desaparece só porque alguém disse que tudo ficaria bem. Algumas curas exigem deserto, e o deserto tem uma linguagem própria. Lá, o excesso perde valor, a aparência perde brilho, o aplauso perde importância. A opinião dos outros começa a ficar pequena diante da voz que nasce dentro da alma. No deserto, você descobre quem realmente te ama. Descobre quem só gostava da sua utilidade. Descobre quem estava por perto enquanto você servia aos interesses deles. Descobre quais sonhos eram seus e quais foram colocados em você por medo de decepcionar pessoas. O silêncio de Deus não revela apenas Deus, revela você. E talvez seja por isso que assuste tanto. Porque quando tudo se cala, não sobra distração. Você encontra sua própria alma sem maquiagem. E ali, naquele encontro desconfortável, Deus começa um trabalho que ninguém vê. Ele reorganiza desejos, limpa intenções, fecha ciclos, ensina limites, devolve dignidade. Tem gente que chama isso de fase ruim, mas pode ser reconstrução. Só que reconstrução parece bagunça antes de parecer beleza. Uma casa em reforma não se parece com um lar pronto. Há poeira, barulho, coisas fora do lugar, paredes abertas, móveis cobertos, espaços vazios. Mas ninguém destrói uma parede se não pretende levantar algo melhor. Talvez sua vida esteja assim, por fora, confusa, por dentro, em obra. E Deus não abandonou a construção. Ele apenas não está explicando cada detalhe do projeto. A fé madura aprende a viver sem relatórios diários do céu. Ela não exige que Deus prove amor a cada manhã. Ela não troca confiança por ansiedade. Ela não transforma a demora em acusação. Fé madura olha para o silêncio e diz: mesmo sem entender, eu não vou voltar para aquilo de onde Deus me tirou. Essa frase pode salvar alguém. Porque muita gente, quando não recebe resposta, volta para antigas prisões. Volta para conversas que ferem. Volta para hábitos que drenam a alma. Volta para lugares onde já tinha sido quebrado. Volta para pessoas que só aparecem quando percebem que estão perdendo o controle. A ansiedade sempre tenta nos convencer de que qualquer movimento é melhor do que esperar. Mas nem todo movimento é avanço. Às vezes é fuga. E tem fuga que parece decisão corajosa, mas é só medo usando roupas bonitas. Por isso, cuidado com o que você escolhe no meio da dor. O coração ferido aceita migalhas e chama de destino. A mente cansada confunde alívio com resposta. A alma carente abre portas que a paz jamais abriria. Deus sabe disso. Por essa razão, Ele às vezes segura algo que você queria muito. Não para humilhar você, mas para impedir que sua necessidade escolha por você. Existe uma versão sua que está nascendo nesse silêncio. Uma versão menos dependente de aprovação. Mais seletiva com presenças. Mais firme diante de promessas vazias. Mais sensível à voz de Deus do que ao ruído das pessoas. Essa versão não nasce em dias fáceis. Ela nasce quando você não tem garantia, mas decide não se vender por desespero. Nasce quando você poderia voltar atrás, porém escolhe honrar o que Deus já te mostrou. Nasce quando o coração aperta, a saudade pesa, a dúvida se aproxima e mesmo assim você não negocia sua paz. É nesse ponto que muita coisa muda, porque Deus não está interessado apenas em te tirar de uma fase difícil. Ele quer impedir que você carregue a mesma mentalidade para uma estação nova. Não adianta sair do deserto com o coração de escravo. Não adianta receber uma promessa com a alma presa ao passado. Não adianta entrar em uma porta grande mantendo hábitos pequenos. O silêncio de Deus prepara o interior antes de mudar o cenário. E quando o interior muda, certas coisas perdem poder. A rejeição já não te define. A ausência de alguém já não te destrói. A demora já não te enlouquece. A comparação já não governa seus dias. Você começa a perceber que paz também é resposta. Que livramento também é amor. Que uma porta fechada pode carregar mais misericórdia do que uma vitória mal compreendida. E então acontece algo profundo. Você para de buscar Deus apenas para sair do problema. Você começa a buscá-lo para não se perder dentro dele. Essa é a virada. Porque quando a dor não consegue te afastar de Deus, ela perde o controle sobre sua história. O processo pode até machucar, mas não manda mais em você. A espera pode ser longa, mas já não define seu valor. O silêncio pode continuar por um tempo, mas agora você entende. Silêncio não significa abandono.
Significa que existe algo sendo trabalhado em uma dimensão que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Há coisas que Deus resolve sem fazer barulho. Enquanto você dorme, Ele guarda. Enquanto você chora, Ele sustenta. Enquanto você pensa que nada se move, Ele reposiciona detalhes que um dia farão sentido. E quando esse dia chegar, você não vai olhar para trás com revolta. Vai entender por que algumas portas não abriram. Vai perceber por que certas pessoas precisaram sair. Vai enxergar que algumas respostas teriam chegado cedo demais. Vai compreender que Deus não estava contra você. Ele estava contra tudo aquilo que tentava impedir sua maturidade. Então, não despreze o tempo em que nada parece acontecer. Grandes mudanças começam de forma invisível. O bebê cresce no ventre antes de aparecer nos braços. A semente se rompe no escuro antes de atravessar a terra. O amanhecer começa antes que o sol seja visto. O invisível não é ausência, é começo. E talvez hoje Deus esteja começando algo em você que não caberia na sua antiga versão. Por isso doeu perder, por isso incomodou esperar, por isso a resposta não veio do jeito que você imaginou. Deus não estava apenas mudando circunstâncias, estava salvando sua essência, salvando sua fé de virar barganha, salvando sua alma de depender de aplausos, salvando seu futuro de escolhas feitas no desespero, salvando você de uma vida onde tudo parecia certo, menos o seu coração. Então respire, não transforme o silêncio em sentença, não entregue sua paz para a pressa, não volte para lugares que Deus já fechou. A mão que parece ter permitido a pausa é a mesma que sabe a hora de abrir o caminho. E quando ele abrir, você vai entrar diferente, sem tanta necessidade de provar, sem aceitar qualquer companhia, sem confundir intensidade com amor, sem chamar ansiedade de direção. Você vai entrar inteiro, mais lúcido, mais forte, mais simples, mais livre. E talvez essa seja a resposta que você nunca pediu, mas precisava receber. Porque algumas bênçãos não começam quando Deus entrega algo. Começam quando Ele impede que você continue sendo a mesma pessoa. Se essa mensagem encontrou uma parte da sua vida que ninguém conhece, escreva nos comentários. Deus está trabalhando no invisível. E se inscreva no canal O Silêncio de Deus, porque aqui a gente não fala apenas sobre vencer por fora. A gente fala sobre ser curado por dentro.